Oi, Hello. pessoal! Hello, Nayara! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Espero que todos estejam bem aí também. E aí a gente vai, antes de começar aqui a nossa apresentação sobre o empreendedorismo feminino, acho que nada mais justo do que a gente se apresentar, não é mesmo? Claro. Então, meu nome é Evelise, eu sou sócia da Quântica, juntamente com a Nayara. Nós trabalhamos com direito digital e viemos trazer um pouquinho do empreendedorismo feminino, né? Como chegamos até aqui. Com você, Nayara? Exato. Meu nome é Nayara Clever Oliveira. Muito feliz de estar nesse evento, né, tão histórico desse formato digital. A Campus Party mora no meu coração. Foi um dos primeiros eventos que eu palestrei. E, juntamente com a Belize, né, estamos no comando da Quântica, trabalhamos com direito digital, inovação no meio jurídico. E, além disso, ainda sou head jurídico também de uma empresa de tecnologia, a eSolution Tecnologia. E é isso, estamos aqui com vocês para falar sobre esse tema que, que é a nossa rotina, né? Exatamente. Então, todo mundo preparado? Bora lá, então. Mulheres quânticas e a jornada do empreendedorismo, né? Para começar, vamos clarificar esse termo, né? O que é empreendedorismo feminino? Primeiro, não é apenas uma variação do empreendedorismo geral. Esse nome tem um peso, tem um significado muito mais profundo. Ele é um movimento necessário de empoderamento das mulheres nos negócios. E isso rompe, é um movimento disruptivo, ele rompe com o empreendedorismo tradicionalmente masculino. E é muito mais do que ter um negócio próprio, é dar visibilidade a questões mais profundas, eu diria até históricas, né? É a mulher tendo o seu espaço, a sua voz. E é o poder dela ter, de liderar nos seus próprios termos. É um momento de libertação, de ser dona da própria história. E assim, essa atuação do empreendedorismo feminino ela no Brasil, e principalmente assim, em toda a América Latina, ela tem um viés muito de necessidade. A mulher parte para o empreendedorismo por necessidade, e com isso é uma grande ferramenta no combate à pobreza. Assim, há muitos anos, né, todo mundo conhece essa história de luta das mulheres em busca de conquistar os seus direitos. A gente tem o exemplo do direito ao voto, da própria educação, do mercado de trabalho em si. A Lei Maria da Penha está aí também como um exemplo, mas também é bastante claro que essa luta ela ainda é bastante longa, porque foram algumas conquistas extremamente valiosas, é claro, mas a gente precisa olhar para os dados, que também são um tanto cruéis. E é importante a gente ver para eles essa diferença e essa luta, o quanto ainda precisa ser continuada. Então, aí, no próximo slide, a gente vê, até é um dado positivo, no sentido de que o Brasil tem a sétima posição em termos de proporção da mulher no empreendedorismo. Só que aí tem um detalhe importante, no empreendedorismo inicial, ou seja, ali é o 0,9, é quase homens e mulheres na mesma proporção. Mas aí no próximo slide a gente vai entender por que tem essa diferença em relação ao empreendedorismo inicial e ao estabelecido. Na pesquisa feita pelo Grupo GEM, pode passar o slide, por favor. Temos aqui, a gente vê nessa parte em rosa, que praticamente aqui na verdade está 50 a 50%, né? Não havendo uma diferença expressiva entre homens e mulheres no empreendedorismo na sua fase inicial, né? No começo de tudo. Mas aí, o que é importante olhar é o que a gente chama de empreendedorismo estabelecido, é quando o negócio, né, já está mais maduro, já está com mais tempo ali de longevidade, e aí a taxa, a porcentagem de mulheres empreendendo cai para 43,5%. E aí, o porquê disso, né? Nesse estudo que o Grupo GEM fez,
eles levantaram os 3 principais motivos dessa diferença. Bom, primeiro, as mulheres, os negócios empreendidos por mulheres, eles enfrentam mais obstáculos do que pelos homens. E daqui a pouco eu vou citar um exemplo disso. O outro aspecto é aquilo que eu já falei, né? As mulheres no Brasil e na América Latina, principalmente, elas empreendem por necessidade. Então, uma vez a necessidade sendo suprida, ou mesmo não sendo suprida, mas aí não consegue prosseguir no negócio, acaba abandonando. E aí o terceiro motivo é bastante visível também, que é o aspecto sociocultural, que ainda, né, apesar dos avanços e tudo mais, ainda as mulheres são as principais responsáveis pelas obrigações dentro de casa. Então, esses 3 fatores colocados pelo estudo como principais acabam levando a essa queda no crescimento das mulheres no empreendedorismo. E aí, a gente pode ver também nesse outro dado, 2 categorias que acho também relevante a gente observar, que são os empreendedores, que são aquelas pessoas que têm um negócio formal ou informal, ou exerceram alguma ação nos últimos 12 meses. E, do outro lado, nós temos os donos de negócio, que é aquela pessoa, né, que já está à frente de um negócio próprio, podendo até atuar, né, como empregador, né, já tendo ali seus funcionários, ou mesmo por conta própria. Mas aí o aspecto relevante ou seja, ali é como se fosse um up, né? Os empreendedores que progrediram e conseguiram ter um negócio próprio. Em relação às mulheres, essa taxa é 40% menor do que os homens. É algo alarmante. De cada 10 empreendedores, 6,5 se tornam donos de negócio. A cada 10 empreendedoras, 3,9 se tornam donas de negócio. E isso é reflexo daquilo que eu falei anteriormente, né? O que leva as mulheres a abandonarem o empreendedorismo. E aí, apesar das mulheres, né, terem essa taxa diminuída, nós podemos ver que o grau de escolaridade, né, a contrário senso, ele é maior nas mulheres, né? As donas de negócio têm 16% maior escolaridade do que os homens. É mais ou menos 1 ano e 3 meses aí a mais de estudo. Então, não é a questão da educação formal que dá essa diferenciação. E aqui, no próximo slide, a gente vê um daqueles obstáculos que eu mencionei, que as mulheres empresárias, elas têm obstáculos maiores que os homens, e aí, inclusive, em relação à taxa de juro, porque apesar da taxa, né, de inadimplência das mulheres, ou seja, apesar de elas deverem menos, né, elas têm a taxa de juros maior do que os homens, o que não faz sentido algum, e com certeza isso atrapalha no seu crescimento como empreendedora. Agora, antes de falar propriamente do perfil da mulher empreendedora, eu quero só fazer um parênteses do que eu falei até agora aqui para vocês. Eu passei aqui por visíveis avanços, né, em termos das conquistas da mulher, do seu espaço no ambiente empreendedor, né, que é majoritariamente masculino. Falei das outras conquistas em termos de sociedade, dos direitos, mas ainda assim, as mulheres, né, como eu também demonstrei, por dados aí, elas ainda têm muitas dificuldades de ser levadas a sério, né, de serem respeitadas ao tratar de negócios. E nesse cenário, eu gostaria de deixar, assim, algo até falando aqui nós propriamente aqui como empreendedoras. Nós devemos ter essa noção desses desafios, é importante a gente encarar isso mesmo, e assumir nosso papel de protagonistas da nossa história e falar do nosso negócio com toda a confiança. E assim, esse propósito que a gente está falando sobre empreendedorismo aqui é algo que faz todo sentido em termos de comunidade. Mulheres apoiando mulheres facilita esse crescimento do empreendedorismo, para não deixar que isso morra tão cedo, como a gente viu, né, logo nos estados iniciais. Então, por isso, esse senso de comunidade é muito importante, né? E aí, voltando aqui, então, para o perfil da mulher empreendedora,
nós temos aí a margem jovem, né, de 34 anos, que normalmente é aquele estágio inicial que eu comentei. E aí os setores primordiais, restaurantes, serviços domésticos e no setor de belezas também. E aí, maior parte delas, né, empreende dentro de casa. De um modo geral, no mercado brasileiro, a gente pode ver essa questão da escolaridade que eu mencionei, e aí também a questão de que, apesar desse nível de escolaridade, apesar de desempenhar funções semelhantes aos homens, esses salários das mulheres podem chegar a ser 50% menores. E ainda não para por aí. O que eu achei importante trazer aqui, né, lendo essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, é que a projeção que eles fizeram é que, seguindo nesse ritmo, né, de progresso que a gente está tendo, a igualdade salarial deve ocorrer aproximadamente daqui a 100 anos. Isso é algo, assim, que me deixou estarrecida, né, é algo realmente preocupante. E aí, com isso tudo que eu falei, eu mostrei para vocês o quê? Os dados, o que é o empreendedorismo, os dados que o representam e também o cenário atual. Fiz um retrato aí para vocês do que a gente está vivendo agora e o que os dados demonstram com isso. Agora, a Nayara vai contar para a gente como que chegamos até aqui. É com você, Nayara. Valeu, Elise, é isso. Temos muito que conquistar ainda, né? E os dados são realmente bem, bem impactantes. Mas de onde surgiu, né, esse termo? Por que que ele quais são as características de um empreendedor? O termo surgiu lá no século XVII, século XVIII, como alguém que é capaz de recriar, aperfeiçoar ou revolucionar um processo, né, um produto, algo, através de um desenvolvimento de novas tecnologias. Ou seja, as mulheres são agentes poderosas, né, no desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico de um país, como a Evelise mostrou, nós estamos ali ocupando uma parcela super importante no desenvolvimento econômico do nosso país, né, seja em qualquer lugar onde a gente vai além. Não somente na questão do retorno econômico, mas também ele traz uma independência financeira, né? A mulher consegue sua independência financeira através do empreendedorismo, né? Uma satisfação pessoal e até uma elevação na sua autoestima, quando ela consegue exercer a sua atividade econômica e desenvolver seu negócio. Só que, quando a gente fala de questões históricas, né, a gente tem que entender como que a mulher foi inserida nisso, né, por que ela começou, né, de onde veio, realmente, mais uma vez, foi a necessidade. Com o surgimento de novas tecnologias, né, houve a diminuição do trabalho laboral, né, o esforço físico. A mulher vista sempre como uma certa fragilidade, né, nesse quesito, teve aí uma oportunidade, né, uma vez que a necessidade de um trabalho intelectual deu espaço para que ela pudesse trabalhar, né, e estar ativamente no mercado. Então, isso possibilitou a inserção da mulher em vários ramos da economia. Deixa eu só passar aqui o slide para vocês. Bom, né, vamos pontuar bem a história, como isso aconteceu durante a Primeira Guerra e a Segunda, né, obviamente os homens tiveram que se alistar e por isso sofreram uma baixa nos números, realmente, né, devido à mortalidade masculina, ou então até mesmo questões que foram atingidos, né, por ferimentos de guerra, esse tipo de coisa, houve uma redução na capacidade laboral, a contratação das mulheres teve que acontecer, né, seja até para desempenhar atividades que eram masculinas, né. Então, a partir disso, a mulher se percebeu, né, como uma força, né, e por isso começou a luta, né, pelos seus direitos, tanto direitos ao voto, direitos à herança, direitos à administração de seus negócios e vários outros, né. E por que mulheres quânticas, né? Por que a gente usa esse termo, tanto no nome da nossa empresa, quanto para denominar nossa palestra. Bom, no campo da física quântica, aqui eu não vou me estender, obviamente, não sou especialista no assunto, mas no campo da física quântica, toda matéria emite energia. E a depender do seu estado ou meio, né, onde ela está, essa energia pode afetar não somente sua composição, mas também seu estado vibratório. Ou seja, isso faz com que ela saia do seu estado natural, buscando o equilíbrio daquele meio, né? Nós temos, fazendo uma analogia a esse conceito,
trazemos para como nosso valor, nossa missão, né, no que nós acreditamos, que mulheres quânticas são aquelas que ampliam sua consciência, compreendem a responsabilidade sobre a sua própria vida e percebem que são capazes de desenvolver na vida de outras pessoas. E através desses conceitos, né, de tudo isso que a gente estuda, nós trouxemos exemplos de mulheres quânticas da história. A primeira delas, assim, que temos, a gente fez uma busca histórica, que é a primeira que a gente encontrou, assim, foi a Barbie Nicole. Ela foi conhecida como a grande dama do champanhe. Ela era casada, né, obviamente, e o seu marido faleceu, e ela sempre foi muito interessada nos negócios. Então, quando ele faleceu, ela teve que assumir e tocar o negócio do champanhe da família. Então, ela era conhecida como a dama do champanhe. A segunda que nós trouxemos ela não tem, assim, ela é até um pouco desconhecida, né? A gente até descobriu, inclusive, na nossa pesquisa, que é a Anísia Floresta. Ela é a primeira mulher empreendedora que se tem notícia, assim, que se tem registro no Brasil. Ela acreditava muito no poder da educação, ela acreditava que a mulher tinha esse direito também, e ela foi uma das primeiras, ela viveu no período imperial, e ela foi a primeira a lutar pela educação, né, para as mulheres, para que elas pudessem ter essa igualdade. Depois disso, temos nessa linha histórica, a Sarah Breedlove, conhecida como Madame C.J. Walker. Inclusive, acredito que muitas pessoas tenham assistido, né, o documentário dela na Netflix, que eu recomendo, é extremamente inspirador, que foi uma mulher, né, ela era negra para a época, e isso era extremamente complicado, e através ela começou a vender alguns produtos de beleza e começou a ter ideias para criar a sua própria marca, criar a sua própria indústria, né, de belezas para produtos para cabelo negro, para cabelo crespo, né? E ela foi uma das maiores empreendedoras no ramo da beleza da época. Foi a primeira self-made woman que se tem notícia. Bom, a quarta, né, é a Chanel. Acredito que muitas conheçam também a história, né? Ela começou também de uma origem humilde. Para a época foi extremamente revolucionária a sua forma de pensar, a sua forma de se vestir, e é a criadora da Chanel. Agora vamos mais para um âmbito nacional. Trouxemos aqui exemplos também que acredito que vocês conheçam, que nos inspiram. Luiz Helena Trajano, que é enorme na indústria do varejo, né? Uma das mulheres mais poderosas do Brasil, pela Forbes, né? Cris Arcangeli, também do ramo da beleza. Camila Farani, que cuidou da cafeteria da família por muito tempo, depois se tornou investidora anjo. Hoje em dia ela faz parte do Shark Tank, junto com a Cris, inclusive, né? A Cristina Junqueira, que foi co-founder do Nubank, também uma das primeiras fintechs do Brasil. Temos Natália Arcuri, né, que é do ramo da financeira, de educação financeira, também com um dos maiores canais, se não o maior canal no YouTube sobre finanças pessoais. Patrícia Bonaldi, que é do ramo da moda, né, que tem a marca Patibô. Sofia Esteves é uma das maiores referências no sentido de RH, de desenvolvimento pessoal e talentos humanos, né? Zica Moraes, ela também tem uma história de origem humilde e ela criou um produto que era capaz de tratar os cabelos, né? Os cabelos crespos, para que eles não tinham... parece muito a história da Madame C.J. Walker, né? Onde ela precisava de um produto para que tratasse aquele tipo de cabelo como ele era. Então, a Zica Moraes criou o Instituto de Beleza Natural através desses produtos e também revolucionou esse mercado da beleza. E essas são as mulheres que nos inspiram, né? As mulheres quânticas que nos inspiram a nos tornar um processo, né? Acreditamos que estamos nesse processo. E contamos com a colaboração de vocês agora nos comentários. Quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta em relação à palestra, a gente está à disposição. Tem alguma, Pedro? Eu acho que não. Não, né? Tá. Por enquanto, não. Mas aí, Nayara, só para complementar, essa parte que você falou aí da Zica, né? E também da Madame CJ, o quanto é importante a representatividade, né? Até, sim, no caso, exato. Mulheres negras
né, e rompendo com os obstáculos ainda maiores e vencendo, né? É importante a gente ter essa representatividade. Elas lutaram por uma causa que não era só delas, né? Exato, Mostraram a exato. cara e certamente passaram por muita coisa aí para chegar onde chegaram, né? Com certeza, é isso. São histórias realmente muito inspiradoras, muito fortes, mulheres de várias origens, de várias etnias e todas representando um sonho que a gente carrega, né? E eu trouxe aqui, esse é o QR Exatamente. Code, que é o perfil do nosso Instagram. Quem quiser seguir a gente está sempre falando sobre esses assuntos, assim como o que a gente trabalha, que é o direito digital. Lá também tem outras informações de contato. E quem quiser ver mais um pouquinho, segue a gente lá. Ah, tem uma aqui, ó. Quais dicas vocês dão para mulheres que querem empreender? Primeiro, não tem, assim, a minha dica primeiro, não tenha medo. Sempre ouça seu coração, sua intuição, estude muito, leia bastante, esteja sempre antenada, porque nós, como mulheres, às vezes até somos mais questionadas quando a gente fala alguma coisa, né? Não é a mesma coisa quando um homem fala, dependendo do meio que você tá. Então, estude muito, se prepare, mas não tenha medo, confie na sua intuição. Procure uma rede de apoio, né, Velise? Você falou sobre isso, eu acho isso extremamente importante, procurar uma rede de apoio. Inclusive, tem o Mulheres Go, que é o ecossistema que nós fazemos parte. Lá tem mulheres da tecnologia, a beleza, né? Você encontra a sua turma ali, são realmente uma rede de apoio muito boa. Então, é isso. Procure um nicho que você quer atuar, estude aquilo, leia bastante, tanto sobre empreendedorismo quanto sobre o seu mercado. Não tem medo e vai. Até ali teve mais uma pergunta da Jéssica, acho que dá para. Vou responder até complementando a da Aline com a da Jéssica que você falou também, acho que fez sentido. Para começar a empreender, que é também o nosso caso, né? É sempre difícil mesmo. Eu não sei em que área vocês atuam, mas é sempre difícil mesmo. Vai ter obstáculo mesmo, vai ter Não se gente iluda que é dando glamour, várias né? opiniões. Não romantiza Não é empreendedorismo, tem glamour, não tem nada, né, de tranquilo. Então, assim, primeiro, ame o que você faz, faça por paixão. E com isso, você vai ter altos e baixos, com certeza, mas encare isso como um aprendizado mesmo, assim, e não desista, faça o que você gosta, descubra primeiro o que você gosta, o autoconhecimento ali é muito importante, sim, e é algo que a sim. gente passou, eu e a Nayara, até uma parte disso juntas, e isso foi fundamental para a gente direcionar o nosso negócio. E quanto à questão da representatividade, que é muito isso, a questão que eu falei da comunidade, que a Nayara mencionou agora, eu acho que isso aí seria um modo muito importante de você se envolver com outras pessoas e aí você buscar essa força para poder dar a sua representatividade. E isso eu acho que é bastante válido. Então, acho que a primeira coisa que eu faria, que eu poderia te indicar, que é algo que a gente fez, é isso. Procure pessoas ali que estão alinhadas com o seu propósito, né, com o seu objetivo. Procure mulheres, né, por exemplo, até a nossa própria comunidade, Mulheres Go, para isso, para você trocar ideias, compartilhar Sim, experiências e aprender com é quem um já lugar tem de mais acolhimento. estrada do que você também. Exato. É um Isso, lugar de acolhimento. exatamente. É isso que a gente precisa, né? Então, mais alguém? Bom, Acho que espero que não. Qualquer coisa a gente está lá no as Instagram também, perguntas, pessoal. espero que vocês. Claro. Espero que, né, tenha sido respondidas aí. E a gente também, né, está sempre à disposição na nossa comunidade, no Instagram, né? Vocês com certeza vão nos encontrar. Com certeza. É isso, pessoal. Muito obrigada. Esperamos ter contribuído com vocês.